Em geral, se necessitamos executar uma tarefa interativa de um diagrama de processos de negócios, devemos contar em nossa KB com um objeto transação ou um webpanel para associá-lo à tarefa. Os formulários dinâmicos permitem criar telas de ingressos de dados diretamente a partir do cliente do workflow e associá-los a tarefas interativas em tempo de execução, sem necessidade de escrever nenhuma linha de código. Um cenário típico do uso destes formulários é quando recebemos um requerimento novo de ingresso de dados e o sistema já está em produção. Em lugar de redesenhar a aplicação, podemos criar formulários dinâmicos e adaptá-los em tempo de execução para armazenar a informação, sem ter que modificar a base de dados da aplicação. Outro caso, quando se deseja guardar dados de um certo processo que não tínhamos previsto no workflow original, no qual devemos incluir informação que só é relevante a cada instância do processo. Os formulários dinâmicos nos permitem armazenar esta informação nas tabelas do workflow, sem ter que contar com estruturas na tabela de dados para esse tipo de informação. Explicaremos esses conceitos desenvolvendo um exemplo. Suponhamos que a agência de viagens deseja registrar algumas preferências dos clientes que tenham feito reservas de passagens. A ideia é registrar considerações especiais na comida, por exemplo, comida sem sal, vegetariana, bebidas dietéticas e etc. O passageiro deseja que o lembrem que deve tomar medicamentos. Ou queremos registrar a idade do passageiro, em particular, verificar que seja maior de 18 anos de idade. Estes dados não os queremos armazenar na tabela de dados do sistema, porque podem depender das preferências do passageiro para cada voo em particular. Pelo que solicitaremos esses dados mediante uma tarefa associada a um formulário dinâmico, no mesmo processo de reserva, quando confirmou a mesma. Para ter acesso à criação e modificação de formulários dinâmicos, devemos ter as permissões adequadas. Para isso, no cliente do GXFlow, vamos ao Management Console, selecionamos Users e na janela de usuários, pressionamos o botão Roles. Marcamos GXFlow Form Designer e pressionamos OK. Agora, fechamos a sessão e voltamos a fazer login como WF Administrator. Vemos que no navegador, abaixo de Estatísticas, agora há um grupo chamado Dynamic Forms, que tem 3 componentes: as definições dos formulários dinâmicos que fizemos, os elementos dos formulários definidos e os domínios que são utilizados na definição dos elementos dos formulários. Para ver esses conceitos, implementamos um formulário dinâmico como o solicitado pela agência de viagens. Clicamos em Form Definitions e pressionamos o botão de New. Damos o nome Passenger Preferences e pressionamos Confirmar. Agora, vamos definir os elementos que incluiremos dentro do formulário. Selecionamos o formulário Passenger Preferences e pressionamos o botão Elements. Vemos que abre a janela do formulário. Movemos o mouse dentro da estrutura e pressionamos o botão de mais. Abre-se um quadro de diálogo para adicionar o elemento. Neste elemento, armazenaremos as considerações que o passageiro tem a respeito da sua comida. Assim, no nome adicionamos Meals Considerations. E na descrição, colocamos Special Requirements for Passenger Food. Modificamos o tipo para caractere e damos um espaço de 60 caracteres. O resto dos campos deixamos com seu valor por padrão e pressionamos Confirmar. Agora vemos o formulário com o primeiro elemento do tipo texto adicionado. Pressionamos novamente o símbolo mais e adicionaremos um novo elemento para registrar se o passageiro deseja que o lembrem que deve tomar certos medicamentos. No nome escrevemos Reminder to take medications. E na descrição, indicates if the passenger wants to be reminded to take medicines. Deixamos o valor do tipo Boolean e pressionamos Confirmar. Vemos que adicionou um checkbox que permitirá adicionar o dado booleano. Por último, criamos um elemento a mais para registrar a idade do passageiro. Pressionamos o botão verde e colocamos o nome. Passenger Age should be greater than 18. E na descrição, verify if the passenger is more than 18 years old.
Selecionamos o tipo numérico, de 2 posições e sem decimais. Pressionamos confirmar e vemos o elemento adicionado ao formulário. Agora, vamos adicionar uma regra para que se tenha esse controle automaticamente. Passamos o mouse sobre o elemento e escolhemos editar. Vamos à aba Rules e pressionamos o botão de mais. Selecionamos a função Error e pressionamos confirmar. Agora, vemos que criou uma regra com a descrição Error. Selecionamos a mesma e pressionamos o botão de Conditions. Vemos que se abre a janela para adicionar condições. Pressionamos o botão de New e abre-se a janela onde especificaremos os detalhes da condição. Primeiro, pressionamos a flecha azul, selecionamos o elemento ao que queremos adicionar a regra de validação, no nosso caso, Passenger Age, e pressionamos OK. Agora selecionamos o operador de menor ou igual, como valor colocamos 18 e no link selecionamos End. Pressionamos confirmar. Vemos que aparece a condição que definimos. Pressionamos OK e logo confirmar. E finalmente, novamente confirmar. Já temos nosso formulário definido e pronto para ser associado a uma tarefa interativa. Vamos abrir o diagrama Flight Ticket Reservation SD e o gravamos com o nome Flight Ticket Reservation Forms. Agora, após validar a reserva e antes do Known End Event, adicionamos uma tarefa interativa de nome Enter Passenger Preferences. Nas propriedades da tarefa, vamos ao grupo Dynamic Forms e pressionamos o botão da propriedade Application Form. Agora pressionamos o botão In Forms. Selecionamos o formulário Passenger Preferences e pressionamos OK. Vemos que aparecem os elementos do formulário, por isso, queremos mapear em algum dado relevante do diagrama. Pressionamos novamente OK. Vamos executar o diagrama. Clicamos com o botão direito sobre o mesmo e escolhemos Run. Vemos que abre o cliente de GXFlow e aparece como pendente a tarefa Ticket Reservation, do processo Flight Ticket Reservation Form. Selecionamos a tarefa e a executamos. Seguimos a execução. Adicionamos uma reserva, selecionando um cliente. E agora colocamos a reserva como disponível. Vemos que a próxima tarefa é Enter Passenger Preferences e a executamos. Vemos que abre o formulário Passenger Preferences. Vamos adicionar dados no mesmo. Em Meals Considerations, adicionamos Vegetarian Food, Diet Drinks. Marcamos o lembrete para tomar medicamentos e adicionamos uma idade de 15. Pressionamos confirmar. Vemos que a regra é disparada, nos dando um alerta que o valor adicionado para a idade não é válido, já que a mesma deve ser maior que 18. Adicionamos agora um valor de 25 e pressionamos confirmar. Vemos que o formulário se fecha e a caixa de entrada fica vazia. Os dados que temos armazenado ficam guardados nas tabelas de Workflow e estavam disponíveis dentro da instância do processo. Em nosso exemplo, o processo termina justamente depois de adicionar esses dados, mas se o processo continuar e teve outra tarefa associada ao mesmo formulário, o mesmo abrirá com os dados previamente adicionados. Para testar isso, modificamos o diagrama de processo e adicionamos uma tarefa nova entre a tarefa Enter Passenger Preferences e o Known End Event, com o nome Verify Preferences. Associamos a tarefa que recém criamos ao formulário dinâmico Passenger Preferences.
e executamos o diagrama de processos. Executamos as tarefas prévias e agora executamos a tarefa Verify Preferences. Observamos que ao abrir o formulário associado, todos os campos contêm os dados que adicionamos previamente quando executou a tarefa para adicionar as preferências do usuário. Os dados adicionados no formulário ficaram armazenados na base de dados do Workflow e estavam disponíveis em toda a instância do processo. Neste vídeo, comprovamos a utilidade dos formulários dinâmicos, que nos permitem montar telas de ingresso de dados facilmente, em tempo de execução, sem ter que modificar a base de dados da aplicação, nem escrever o código. Podemos consultar mais detalhes dos formulários dinâmicos no link mostrado na tela.